Yes, yes! Glória a Deus, começando a nossa reunião de sexta-feira. E hoje, em especial, muito feliz de estar aqui, porque estava estudando a palavra e todas as coisas vão se confirmando. E quando o nosso espírito está cheio, o que nós queremos é liberar. Então, se você conectou esse link, fica aí mesmo, receba essa liberação, que com muito temor e tremor na presença do Senhor, eu quero liberar e derramar nesse dia 26 de janeiro, onde nós estamos vivendo nesse ano dos edificadores de Sião, esse mês da voz que edifica. Então é tão importante entender o quanto a minha voz constrói, aquilo que eu preciso realmente trazer à existência, porque o haja luz do Senhor, aquela voz no meio daquela escuridão, trevas, havia um abismo, mas o Espírito se movia ali. Então, haja a luz de Deus, essa palavra foi a realidade. E o que acontece hoje? O homem, ele quer ir contra o haja luz de Deus, vivendo o seu próprio haja trevas, né? Vivendo a escuridão. Mas a palavra traz a luz que você precisa. Ela é luz, é lâmpada no teu caminho, lâmpada para os teus pés. Então essa luz venha hoje te iluminar e que venha essa palavra que é a voz que edifica, seja uma verdade do teu espírito, onde eu vou falar o que eu acredito. Amém? Cri, por isso falei, que seja a tua hashtag de realidade. Temos também nessa semana a voz de autoridade, a autoridade que liberta, alguém que autoriza, porque a autoridade é uma autorização, alguém que libera, alguém que diz vai, né? E essa é a nossa voz. Então hoje falando sobre isso, essa semana inteira, o tema, né? O tema eu acho que é uma coisa muito rasa de falar, mas a essência dessa semana é ter essa voz da autoridade que liberta, que traz libertação. Então, uma autoridade de verdade pode libertar. E essa é a voz que nós carregamos, e que seja essa voz despertada no teu espírito. E hoje, na sexta-feira do buscar, nós temos essa autoridade para buscar o despojo. E eu quero com você consagrar esse momento, essa live, esse tempo, e saber que tudo que é falado aqui seja realmente para a glória do Senhor, que tu possa ganhar mais do Senhor, ganhar mais de Cristo, e que Ele ganhe mais de você nesse momento. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é tão rica, tão verdadeira. Eu amo a Tua palavra, Senhor, eu amo o Teu altar, eu amo a Tua revelação, eu amo enxergar a Tua luz. Dá, Senhor, pela Tua palavra hoje a luz que nós precisamos, Senhor, enxergar. Na Tua luz vemos a luz. Que não haja, Senhor, sombra nem variação, Senhor, porque o inimigo quer trazer isso, mas nós temos a luz, Senhor, a luz, essa luz que nos faz enxergar a realidade. Desperta os olhos dos teus filhos nesse dia e a nossa busca, Senhor, é a busca desse despojo, Senhor, e entender, Senhor, que vai muito além de algo que eu posso possuir, mas aquilo que eu posso entregar, o verdadeiro despojo daquele que se renuncia. Nos dá hoje, Senhor, a profundidade da Tua revelação. Nós queremos mergulhar contigo, Senhor, nos aprofundar, Senhor, com esse espírito, Senhor, nessa verdade. Eu te amo, Senhor, nós te amamos e nessa comunhão nós te glorificamos. Aleluia, glória a Deus, amém. A alegria é que liberar a palavra é a coisa mais importante, né? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa autoridade, essa semana de autoridade, entendendo essa autorização. E a autoridade, ela está ligada à submissão. Quando alguém tem autoridade é porque ela é uma pessoa que se submete. Isso nós vemos na palavra do Senhor quando fala daquele centurião que fala, se o Senhor der uma palavra, eu sei que isso pode acontecer, porque eu também dou ordens e os que estão submissos a mim, eles obedecem a minha ordem. Então, quando ele fala isso, né, ele se coloca também numa submissão, e por isso ele vive a autoridade, né, da ressurreição, da cura lá do cara que estava enfermo com ele. Então, quando nós entendemos a submissão, nós podemos acessar a autoridade. Eu estou lendo um livro muito, muito rico do Watchman que fala sobre submissão e autoridade, e sinto que é o Senhor mesmo me ensinando nesses dias, né, a me submeter. E por isso, liberar essa autoridade na minha vida. E a submissão é algo que o inimigo quer vender para nós como uma humilhação, uma vergonha. Eu não preciso passar por isso. Mas quando a submissão ela é a maior resposta de soberania que existe. Então que você entenda isso. Entenda os valores. O mundo ele quer distorcer todas as coisas, distorcer palavras, conceitos, para que essas coisas percam o seu significado, a sua profundidade, a sua relevância, e por fim a gente acaba não vivendo e não desfrutando do que é a essência de verdade. Mas quando tu entende e começa a entender qual é a verdadeira soberania, é a própria submissão.
porque só vive a autoridade quem se submete a uma autoridade. E isso é maravilhoso. Então, tendo essa semana essa autoridade para despojar o inimigo, você vai entender então que você tem autoridade para despojar porque você se submeteu ao Senhor, você se submete a uma direção, você está debaixo, porque isso é submissão, estar debaixo de uma missão, debaixo de uma direção. E eu estou debaixo da ordem do Senhor e Ele dá ordem, as coisas acontecem. E Ele é o Senhor que governa, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas quando nós falamos de despojo em especial, o que vem à mente? Vem à mente, né, os textos onde há um despojo de bens, de gado, de prata, de ouro, né, de servos e servas, as ovelhas. E quando o povo de Israel ocupava alguma coisa, então havia aquele despojo, né, de tudo que eles podiam possuir. Eu lembro de Ziclag, quando Davi vai resgatar as pessoas que foram sequestradas, né, e vingar tudo aquilo que aconteceu, a cidade queimada. Quando ele vai resgatar, o que acontece? Acontece que ele recebe um despojo. Quando nós vemos em Josafá, a mesma coisa, que são riquezas, bens, o que tinha debaixo dos corpos mortos, despojo, eles ficaram 4 dias pegando aquela riqueza, pegando aquele despojo. Mas hoje em especial, eu quero falar de um outro despojo, que não se trata de algo material, mas daquilo que é eterno, ainda que essas coisas materiais que nós estamos falando vem de um Deus que é eterno, de uma bênção que é eterna. Mas hoje, em especial, eu quero te falar sobre um autodespojo, que é você se desnudar, porque quando a gente fala sobre despojar-se, é desnudar-se, é você se esvaziar, você se expor, você renunciar. E nós vemos isso muito forte na história entre Jonatas e Davi. E sabe, essa semana eu estava meditando, né, pelo o dia de hoje, o que seria, né, qual a palavra. E tão engraçado porque eu não tinha lido, né, os versículos ainda, e uma pessoa me mandou uma mensagem bem curta, assim, até um pouco rasa, sobre Lodebar, sobre Mefibosete, e eu respondi sobre o que eu acreditava naquela ministração, daquela palavra. E aquilo me encheu tanto, né, e eu estava falando sobre Mefibosete, pensei, meu Deus, isso é uma voz. Depois eu fui ler os versículos, né, de sexta-feira, de hoje, do tema, eu pensei, meu Deus, é isso. Eu quero falar sobre essa voz que liberta, que tira alguém de um esquecimento, quando essa pessoa tinha direito a um trono, de alguma forma, né, numa ordem natural. E a gente vai falar também sobre isso, né? Tô falando aqui tudo só umas pinceladas para que você entenda que hoje nós vamos falar sobre esse autodespojo, que nos dá uma certeza de bens para o resto da vida, uma certeza de cuidado, de proteção, e isso eu quero falar porque Jonatas e Davi, que é a marca de Benjamim e Judá. Então, e isso acontece quando tem a divisão das tribos, né? Benjamim fica com Judá mesmo, né? Aí um significado, tem um ponto mesmo da aliança que Jonatas tinha muito forte com Davi. Benjamim e Judá estavam aí aliançados. Mas olha o que está escrito em Gênesis 49, 27, sobre Benjamim, que Benjamim é o lobo que despedaça e que de manhã ele come a presa e à tarde ele reparte o despojo. Então o Benjamim, ele tem a marca, essa tribo, de lobo, de força, de ir atrás da presa, mas tem também a alegria de distribuir, de repartir, de compartilhar o seu próprio despojo. E isso é a marca muito forte de Jonatas. E em Deuteronômio 33, 12, fala que o Benjamim, a bênção dele é que ele é o amado do Senhor, que ele vai habitar em segurança com o Senhor e que o Senhor o cobrirá todos os dias. A voz do Benjamim aí. E que ele vai descansar, na versão da King James, diz assim que ele descansará nos braços paternos. Tão forte tudo isso, logo a gente vai entender o que tudo isso significa. Em especial hoje, falando sobre Jonatas, que era filho de Saul, o herdeiro natural do trono em Jerusalém, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, então naturalmente Jonatas seria o seu herdeiro. E o que acontece? Davi entra na história, porque quando Saul ele é rebelde ao Senhor, ele perde o seu trono, ainda que ele continua no trono, assim, aparente, governando, ele já tinha perdido aquilo, a presença do Senhor não estava mais com ele, porque já estava com Davi, quando Samuel ungiu Davi, lá na casa do pai de Davi, né, em Jessé, em 1 Samuel 16, nós vemos ali o cuidado do Senhor, de já preparar um sucessor, mas aquele sucessor que foi ungido, que é Davi, foi tomado pelo Espírito, mas ia ser preparado para assumir aquele trono muito depois. Enquanto isso, Saul continua no trono e Davi vai sendo forjado por Deus. Só que o Espírito está onde? Está com Davi.
E no decorrer dessa história, nós vemos uma aliança tão forte, porque Jonatas, ele se apega a Davi. E os dois têm uma aliança muito forte. Lembrando que Davi, na Bíblia, ele é um tipo de Cristo. E nesse tipo, nessa tipologia, né, do Senhor na vida de Davi, nós entendemos a força dessa aliança numa outra dimensão. Quando nós lemos aí vários artigos sobre Jonatas e Davi, os homens maliciosos e corrompidos, né, na sua geração, querem colocar uma outra conotação do relacionamento dos dois, trazendo uma referência de homossexualismo, querendo defender os seus próprios interesses, quando na verdade não consegue acessar a dimensão dessa realidade, não consegue acessar porque não vive nessa realidade, a dimensão desse amor que a gente vai falar aqui. Então, esse despojar-se, esse desnudar-se foi a atitude de Jonatas. Eu quero ler aqui 1 Samuel 18, eu estou aqui com a Bíblia em papeles, né? Então tenha paciência comigo. 1 Samuel 18 diz assim, vamos lá. Isso é logo no início, né? Porque em 1 Samuel 16 aí Davi ele é ungido, no 1 Samuel 17 tem a situação com Golias, né? E em 1 Samuel 18 a palavra diz assim, algum tempo depois de Davi ter falado com Saul, nasceu uma grande amizade entre Jonatan e Davi, de modo que Jonatan o amava como a si mesmo. Naquele dia, Saul tomou Davi para o seu serviço e não mais deixou ir para sua casa, para a casa do seu pai. E Jonatan fez uma aliança com Davi, porque o amou como amava a si mesmo. Jonatan tirou o manto. Olha só que incrível isso aqui. Isso aqui é o desnudar-se. Isso aqui começou um autodespojo por aquilo que ele reconhecia em Davi. Jonatan fez uma aliança com Davi, porque o amou como amava a si mesmo. Tirou o manto que estava usando e deu a Davi, como também a sua armadura, incluindo a sua espada, incluindo o seu arco e o seu cinturão. E Davi, por um dia, né, que Saul enviasse, ele era bem sucedido. E isso aqui é muito forte, porque a gente já começa nesse autodespojo. Eu falei que Jonatan, ele era o sucessor natural de Saul. E aqui, como sucessor natural e também como um chefe de Davi, ele reconhece a porção de Davi e ele se desnuda, ele se expõe para Davi, reconhecendo em Davi tudo aquilo que ele está entregando. O que ele entrega? O seu manto, a sua cobertura, a sua armadura, que seria a sua proteção, a sua espada, que seria a sua arma de ataque. Ou seja, eu estou aqui me despindo. Aquilo que é minha força, aquilo que me faz, que me garante numa guerra, eu estou agora tirando as minhas garantias humanas. O arco, o cinturão, que era a sua proteção, sua estabilidade, né, que ficava, deixava o core, essa parte do abdômen, costas aqui, firme. Então tudo ele estava renunciando pelo reconhecimento do que Davi representava na sua vida, porque ele amava Davi. E reconheceu aquela força. Quando nós lemos em 1 Samuel 14, a disposição de Jonatas na guerra é tão forte. Então, quando ele reconhece Davi, os dois têm um reconhecimento de espírito mesmo. De saber que eles carregavam a mesma coisa e por isso eles poderiam ser um só. Então, essa aliança, o que é o poder da aliança? É o poder da unidade. Nós nos tornamos um pela aliança. Então, os dois eram um. Então, o manto que era de Jonatas agora é de Davi. Glória a Deus, continua sendo de Jonatas, mesmo Davi vestindo. A arma, tudo que ele renunciou, continuava sendo de Jonatas, mas agora em Davi, mas também continua sendo de Jonatas, porque se nós estamos numa aliança, a tua vitória é minha vitória, a tua guerra é minha guerra. Então eles entraram nessa aliança, isso é muito forte, porque se Davi é um tipo de Cristo, e a gritaria tá forte aí fora, se Davi ele é um tipo de Cristo, então eu estou dizendo que eu vou me despojar daquilo que é a minha força, para viver na força do Senhor e reconhecer quem tem a verdadeira força. E reconhecer que é sobre essas batalhas que eu vou guerrear. Aquilo que Cristo está envolvido é o que eu vou me envolver. Para onde Cristo está indo é para onde eu quero andar. Entender mesmo essa dimensão de aliança. E aí você entende o que acontece aqui na palavra de Deus. Porque você transcende o teu ego. Porque, poxa, mas Jonatas não precisava fazer isso, né? Jonatas era filho de Saul. Jonatas era o herdeiro do trono. Jonatas tinha essa condição, ele tinha tudo. Só que quando você transcende o teu ego, você consegue viver o fluir do Espírito. O verdadeiro flow vem quando você transcende, rompe esse ego, rompe aquilo que quer ser para você uma autoproteção. Porque no fim, o que é o nosso ego? É uma tentativa de proteção, de autoproteção, né? E o que é o manto, armadura, espada, arco, cinturão? Era a sua autoproteção. Mas ele troca aquela autoproteção por um autodespojo.
eu vou me despojar. E aí você rompe o teu ego. Eu não estou mais preocupado se eu sou o filho do rei, se eu sou herdeiro do trono. Eu estou reconhecendo quem tem uma herança real. Eu estou reconhecendo essa aliança nesse momento. E é isso que importa. E quando você entende nessa dimensão do espírito, que é uma dimensão eterna, você não está mais preocupado com o agora, mas se eu perder isso, eu vou perder aquilo, porque não há mais perda. Numa aliança não existe perda. Existe tudo aquilo que você entrega, renuncia, reconhece e também recebe. Então aqui eu quero falar a primeira coisa. Esse autodespojo, ele é uma renúncia. Aprenda a renúncia como um caminho de soberania. A submissão é renunciar. Quando você renuncia o que você acha que era melhor para você mesmo, então você consegue se autodespojar. Diante de Cristo, se despoje hoje. Eu vou me despojar das coisas que eu coloquei como barreira, do que eu achei que era melhor. Ah, mas eu não preciso passar por isso. Por que essa situação agora? Meu Deus, depois de tudo que eu já vivi, agora é isso. Não tem problema nenhum. Você vai se despojar, porque isso é solução para a tua vida. Aliás, eu até escrevi esses dias, né? As pessoas falam que tem solução para tudo, só não tem para a morte, né? Porque a própria morte é a solução. Quando você morre, você encontra uma solução. A solução de ressuscitar em Cristo Jesus. Só isso resolve a tua vida. Morrer o teu ego. Porque lá em Romanos 7 e 8, quando você lê, o que habita em nós? O pecado. É o mal que habita em nós. Que esse mal habita. Ele, quando fala em habitar, ele não veio fazer uma visita, ele está habitando, ele está morando em nós. Então existe algo que mora em você e constantemente tu tem que expulsar. Constantemente tu precisa entender que isso vai se levantar. É como, eu lembro de um matinal que nós fizemos que falava assim que o homem, ele se limpava, né, da sua lepra e tal, e ele tirava todos os pelos do corpo, porque o pelo representava esse ego. Irmão, mas enquanto eu tô falando aqui contigo, o pelo do corpo tá crescendo. A gente não tá vendo, mas tá tudo crescendo. Aliás, meu cabelo deu uma crescidinha, né? Isso é o nosso próprio ego, que tá crescendo o tempo todo. Às vezes eu não tô vendo, mas de repente vem à tona e tu percebe, né? Que já cresceu, já tá à vista ali, dá pra ver. E precisa ser tirado, precisa ser raspado esse ego. Então, constantemente isso está em nós. Então, a minha direção para a tua vida hoje é para que você se despoje. Segundo lugar, ele tem uma resposta. Então, a gente tem uma renúncia nesse autodespojo e a gente tem uma resposta na disposição. Por quê? Aqui, a prontidão de Jonatas é absurda. Em 1 Samuel 20, no versículo 4, diz assim, ó. Jonathan disse a Davi, qualquer coisa que você queira que eu faça para você, eu farei. Aqui, porque Saul já estava perseguindo Davi, e Jonathan se coloca como uma resposta de ajuda. Olha, o que tu quiser, eu faço. Somente dentro de uma aliança existe isso, né? Eu lembro sempre da aliança de Itaí com Davi também, que fala que para a vida ou para a morte, que ele ia seguir Davi, não importava se ele ia ter algum benefício com isso ou não, mas que ele ia validar essa aliança. Então é importante entender que dentro de uma aliança não existe nada que não possa ser feito. Nada. Sempre algo para ser entregue. Ele fala, me fala o que tu queres que eu te faça e eu vou fazer. E isso é resposta, é prontidão na resposta. Quando você está numa aliança e você se despojou, você tem uma resposta de disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quem disse sim uma vez, não pode mais dizer não. Não é verdade? Olha, eu disse sim para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ah, agora, mas isso aqui não. Ah, eu não sabia que ia ser assim. Né? Quando eu compus aquela música, quando eu disse sim, eu não sabia que ia ser assim. E de verdade, aconteceu tanta coisa comigo que eu falei, quando me converti, nossa, lá no combo que eu escolhi, do que me apresentaram, não tinha essa opção, né? Tava assim, que eu ia ter isso, ia ter aquilo, mas que eu não ia passar vergonha, exposição, que, né? Não sabia que ia ser desse jeito. Mas foi assim. E quando eu disse sim, eu não sabia que ia ser assim. Mas mesmo assim, eu continuo dizendo sim. Por quê? Porque é exatamente no sim que você deu para o Senhor que vem o amém, que você pode dar glória a Deus. É nessa disposição de entrega que tudo acontece e flui. E glória a Deus, que você continue dizendo sim e que vai te custar tudo. Essa semana eu estava meditando sobre alguns cenários pessoais e eu até escrevi isso, né? Que ainda que tivesse me custado a minha decisão de servir a Deus e a minha decisão em como servir ao Senhor, ela me custa tudo todos os dias. Custa caro. Mas a minha disposição é que se eu tiver que fazer um empréstimo, eu vou fazer qualquer coisa e eu vou continuar pagando o preço que for necessário para viver o que eu creio de verdade.
Em terceiro lugar, ele prioriza uma aliança. Então ele tem uma resolução. Jonatas resolve. Toda vez que eu falo a palavra resolvido, eu lembro de Ezequias, que ele se resolveu, que ele ia restaurar o templo, abrir as portas da casa do Senhor que o pai dele tinha fechado. E aqui é uma coisa bem parecida, porque Saul perseguia Davi. Mas quando eu estou resolvido numa aliança, eu desfaço aquilo que meu pai faz. Porque é um pai terreno, é uma aliança carnal. E o que o mundo quer valer hoje? Né? A família, acima de tudo, glória a Deus, irmão. Família mesmo é mesmo aquilo que o Senhor te deu. Mas quantas vezes o inimigo faz com que você tenha relacionamentos emocionais e fique subjugado num relacionamento que é abusivo da parte de Satanás, usando essa relação familiar, emocional e terrena para roubar aquilo que é eterno. Então vigia, em nome de Jesus. Mas aqui ele prioriza. Então ele tem uma resolução dentro dele, está resolvido em honrar aquela aliança que ele fez com Davi. E isso está escrito, aqui deixa eu abrir o texto, tem um versículo no capítulo 20, no versículo 31, que diz assim: porquanto enquanto o filho de Jessé viver nessa terra, nem você, nem o seu reino estarão seguros. Porque Saul chama Jonatas de trapaceiro rebelde e fala, olha, tanto o teu trono, né? Você não está seguro nem o teu trono enquanto Davi estiver vivo, que é o filho de Jessé. O que Saul está dizendo, está propondo para Jonatas? Ele tem que morrer para que tu possa reinar. Só que Jonatas já tinha morrido para que Davi pudesse reinar. Morreu no seu ego. O contrário já tinha acontecido, o oposto tinha acontecido aqui. Então, ele se dispõe numa aliança, ele estava resolvido na aliança com Davi, ele estava resolvido. Se você está resolvido na tua aliança com o Senhor, você não está debaixo de uma manipulação terrena, você vai fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque você está resolvido nisso. E isso é maravilhoso. Não viva por situações emocionais. Cuidado, porque isso é uma manipulação mesmo maligna. O inimigo vai na alma para querer mesmo te triturar e te fazer refém dos teus sentimentos, mas o Senhor, Ele quer te libertar. Se resolva hoje numa aliança com o Senhor. É sobre isso que você vai responder todos os dias da tua vida. Em quarto lugar, ele reconhece quem vai reinar. E esse texto de 1 Samuel 23, ele é avassalador, porque fala assim, 1 Samuel 23, versículo 17, diz assim, e Jonatas disse a Davi, não tenha medo, pois os exércitos de meu pai não vão te encontrar, porque você vai ser rei em Israel, e eu serei o segundo após você. Meu Deus! E o meu pai Saul também sabe disso, e ambos fizeram um pacto na presença de Adonai, e Davi permaneceu ali. E Jonatas seguiu seu caminho. Olha que louco. O que eles fizeram, uma aliança tão forte. E ele falou, Saul, meu pai sabe disso, de que tu vai reinar, Davi. E eu vou ser o segundo depois de ti. Ele saiu, ele morreu para o ego dele e reconheceu quem reinava de verdade. Se você reconhecer hoje que Cristo reina na tua vida, você está debaixo desse cuidado. Se você reconhece hoje isso, você se esvazia mesmo. Você pode se esvaziar. Cristo veio na terra, enquanto ele estava aqui, ele como o Filho de Deus. A palavra fala em Filipenses 2 que ele se esvaziou mesmo sendo Deus. Ele não considerou isso, entende? Ele se despojou. E ele fala, olha, eu vou entregar minha vida espontaneamente. Eu posso entregar e posso reaver. Tudo isso é o Senhor. O que é tudo isso senão uma autoridade de quem se submeteu à vontade de Deus? Que autoridade é essa? Meu Deus, que você viva isso, que você tenha isso como realidade. E por fim eu quero falar sobre essa realidade, porque seguindo o texto, você vai agora para o segundo livro de Samuel, que é rico demais, e que fala assim, já no capítulo 1, versículo 26, o que acontece aqui? Numa guerra, no Monte Gilboa morre Saul e os seus filhos. E um desses filhos é Jonatas. Jonatas morre. Isso é uma dor muito forte para Davi. Mas olha o que Davi fala sobre esse amor e essa aliança que eles têm. No versículo 26 diz assim, já no 25, né? Como caíram os heróis no calor da batalha. E ele está lá, quase que um poema, um lamento de Davi. Jonatas morreu em seus lugares altos. Ai, aleluia. Morreu em ressurreição. Eu lamento por você, meu irmão Jonatas. Você significou tanto para mim. Seu amor por mim era mais profundo que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra.
Então aqui fala sobre esse amor real que tinha entre ele e Jonatas, melhor que o amor das mulheres, mais profundo. O que ele estava dizendo? Colocando o relacionamento deles numa outra dimensão. Que dimensão é essa? É a dimensão da aliança. E hoje eu posso declarar esse amor também. Oi, Benjamin. Coloco. Posso tirar foto? Teta? Pode, claro que sim. Glória a Deus. E hoje esse amor é um amor que eu também posso desfrutar, né? Meu Deus, quando nós temos Cristo e essa presença e você tem um desfrute sincero e real, não tem mais o que é melhor do que isso. Até, de repente, tudo perde a graça, né? Ontem eu estava ouvindo um louvor que falava sobre isso, sobre Give me Jesus, né? Que nada mais satisfaz. Eu só quero Jesus. O que mais vai te satisfazer? O Benjamin gritando aí, glória a Deus, porque tem essa voz. Ele é o Benjamin, ele é o lobo que despedaça mesmo, que vai comer a presa de manhã, vai repartir o despojo à tarde, um dia inteiro de vitória e de tornar todos participantes da vitória, né? Glória a Deus, porque eu estou mesmo falando aqui da tribo de Benjamim, em aliança aí com a tribo de Judá, que é Davi. Então, você entende que esse amor, ele te basta, né? O que mais eu quero? O que mais eu preciso? Bom, nada. O que está te fazendo falta? Nada. Como é maravilhoso ter essa resposta diante do Senhor. E sabe o que acontece? Quando você se despoja dessas coisas que são passageiras, quando você se despoja da glória humana, quando você vai vivendo esse autodespojo de tudo que é o teu direito. Então eu abro mão de um direito para viver uma herança eterna. É outro cenário. Você sai de um direito humano, de correr atrás, mas é isso, mas eu não aceito. Porque hoje, dentro das denominações, das religiões, né, as pessoas ficam no meu direito, né, o direito de filho, de ter isso, de ter aquilo, eu quero ter esse carro, não é possível que Deus tenha isso aqui para mim, não é possível. E quando alguma situação de prosperidade, né, financeira acontece, então Deus está me abençoando, e isso está muito forte mesmo nesses dias. E sabe, eu já ouvi isso muitas vezes, eu não enxergava dessa forma, mas hoje eu entendo. Hoje eu olho e penso o que é a bênção de verdade? A bênção é a palavra de Deus, que aonde você vai, você vive uma porção excelente, né? Quando eu acordei ontem com uma palavra, e eu não sabia que era uma palavra hebraica, e eu fui buscar o significado, e o significado desse nome, é um nome na verdade, Deus é justo. E na hora eu pensei, o que é justo, né? Quando tu fala assim, fiquei numa saia justa, ficou desconfortável. Só que justo não é o desconfortável. Justo é suficiente, é a medida exata. E eu acordei com a medida exata. E eu tinha dormido, orando, para que o Senhor trouxesse uma situação e trouxesse um caminho para uma situação que eu estava vivendo, e eu acordei com Deus é justo, né? E eu falei, maravilhoso, porque Ele vai trazer a medida exata nessa condição, né? Ontem mesmo o Senhor já deu um sinal de ressurreição em relação a isso. Quantas coisas que você entende e você pode viver essa ressurreição. E é tão forte a relação de Cristo em Davi com Jonatas, né? Porque quando Saul persegue, agora eu falei do 3, eu lembrei disso, ele vai perseguir, o sinal que ele dá são 3 flechas, né? Porque Jonatas falou, não, se meu pai quiser te matar, ele vai falar, porque ele era o segundo depois de Saul. Saul abria todos os planos, mas como Saul viu, né, que Davi e Jonatas eram amigos, ele não estava mais abrindo o plano todo para Jonatas, né? Porque seria então esse Jonatas o traiçoeiro rebelde, um traidor. E aí o que acontece? Quando ele vai sondar o pai dele, o sinal entre ele e Davi são 3 flechas. Quando ele lança essas 3 flechas, ele dá um sinal mesmo de que o pai dele queria matar de fato Davi. E essas 3 flechas são tão fortes aqui no texto, porque eles têm essa marca do que eu li, né? Quando ele reconhece mesmo que Davi que vai reinar. Esse 3 é uma marca de ressurreição. Porque Jonatas, ele morre em ressurreição, ele morre nos lugares altos, ele morre em ressurreição porque ele se despojou das coisas terrenas. E sabe o que isso habilita? Davi reina, né? Morreu Saul, morreu Jonatas e os outros filhos de Saul, e mais alguns corpos que foram ali requeridos, né? Da descendência de Saul. Mas o que acontece? Existe um filho de Jonatas que sobrevive a tudo isso. Ele tinha 5 anos, o nome dele era Mefibosete, e ele tinha uma serva, uma babá, e que quando ouviu toda essa situação, fugiu com Mefibosete. E na sua fuga, ela deixa Mefibosete cair, ele machuca os seus pés e ele fica manco dos pés. E eles vão para um lugar
chamado Lodebar. E lá, Mefibosete é criado. Nesse meio tempo, né, que a gente está falando aí da morte de Saul em diante, quem vai reinar é Davi. E mais ou menos, irmãos, não tenho essa precisão de tempo, mas eu imagino que pelo menos uns 20 anos tenha passado. E aí, Davi, em 2 Samuel 9, ele está lá sentado e olha como o Senhor é maravilhoso. Eu quero hoje te mostrar e trazer a dimensão disso. Quando você vive essa autoridade desse autodespojo, tudo continua. Não existe uma coisa que termina, nem a morte. A morte é o caminho mesmo para tu acessar a ressurreição. Então há uma continuidade na dimensão da aliança. E eu quero profetizar essa continuidade na tua vida. Porque você se despoja diante do Senhor, porque você reconhece que a guerra é do Senhor e você vai lutar as guerras do Senhor. É Ele que vai reinar e você vai estar debaixo do comando dele. Olha, Jonatas que estava comandando Davi, mas ele se coloca no comando de Davi. E quando você entende isso, a tua vida terrena é esmagada para que o homem espiritual possa prevalecer. E esse em Cristo Jesus. E quando você vive a unidade com o Senhor, essa unidade de ressurreição, isso te faz prevalecer. Aleluia. Glória a Deus, né? Algumas interferências proféticas aqui, que é Benjamim falando, deixa ele falar. E glória a Deus. Mas dentro dessa dimensão, quero falar sobre esse texto de 2 Samuel, no capítulo 9, ler com vocês aqui. É um capítulo bem curto, mas muito importante. Davi perguntou: ainda alguém vivo da família de Saul, a quem, por causa de Jonathan, eu mostre bondade? A família de Saul tivera um servo chamado Ziba, e ele tinha se juntado a Davi. O rei perguntou a ele: você é Ziba? E ele respondeu: ao seu serviço. E o rei lhe disse: há alguém ainda vivo da família de Saul, a quem eu possa mostrar a graça de Deus? Olha que maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, né? Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonathan que tem as pernas mancas. O rei indagou a Ziba: onde ele está? E Ziba respondeu: na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodebar. O rei Davi deu ordens e tomou da casa de Maquir, tomou ele mesmo, resgatou e tirou ele lá de Lodebar. Mefibosete, o filho de Jonathan, filho de Saul, veio até Davi e se prostrou com o rosto em terra. Davi lhe disse: Mefibosete, e ele respondeu: aqui está o teu servo. Davi lhe disse: não tenha medo, porque estou determinado a ser bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Eu restaurarei a você toda a terra de Saul, seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: o que é o teu servo? Para que dês tanta atenção a um cão morto como eu. E isso era uma coisa de uma extrema humilhação, de um alto despojo muito forte também. E o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu tenho dado todas as coisas que Saul e sua família eu tenho dado todas as coisas que Saul e sua família possuíam ao neto do seu senhor. Você deve trabalhar a terra para ele, você, seus filhos e seus escravos, né? Colocou então Ziba e a família dele para trabalhar para Mefibosete, que tinha os seus pés mancos, né? Recolha a colheita de forma que o neto do seu senhor tenha comida para alimentar a sua família. Entretanto, Mefibosete, o neto do seu senhor, vai sempre comer à minha mesa. Aí Ziba tinha sua família, seus escravos, e falou que ia fazer tudo o que o rei ordenou. Assim Mefibosete ficou comendo à mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho que chamava Mica, e todos os que viviam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. No entanto, Mefibosete viveu em Jerusalém, e ele sempre comeu à mesa do rei, e era manco de ambas as pernas. E por que a Bíblia relata, né, que ele estava em Jerusalém, comendo à mesa do rei, e era manco nas suas pernas? Porque ali a aliança, ela vai transcender mesmo qualquer situação. Lembra que quando Davi ele entrou em Jerusalém, ainda era ocupada pelos jebuseus, inclusive chamada Jebus. Os jebuseus falaram assim: olha, aqui os cegos e os mancos vão te repelir, né? Querem dizer, o mais fraco nosso aqui vai te derrotar. E a primeira coisa que Davi fez foi derrotar, foi matar os coxos, né? Os mancos e os cegos. Então não entrava manco lá, não teria esse acesso. Mas olha como a aliança, ela vai além disso, né? Ela resgata aquele homem que estava manco e coloca na mesa, num lugar de honra ao lado do rei. Então, Mefibosete comeu do banquete do rei todos os dias porque ele estava desfrutando de uma aliança eterna, de alguém que já tinha morrido há mais de 20 anos. Mas a aliança não morre e ela é atemporal. E eu quero profetizar.
dentro da continuidade da dimensão dessa aliança na tua vida, a primeira coisa, que Deus vai te resgatar de todo esquecimento. Sabe por quê? Lodebar significa sem pasto, sem comunicação, uma terra esquecida. Essa é a palavra, esquecimento. Quantas situações que tu tá dentro de um esquecimento, parece que alguém te esqueceu, né? Quando eu vim para a estância, eu me senti meio esquecida aqui. E o inimigo quer colocar esses sentimentos, né? Porque eu estou num lugar distante, porque os amigos que eu tinha eu não tenho mais, eu estou numa outra condição. Não, não existe isso. O Senhor te resgata de todo esquecimento. Porque a palavra do Senhor em Isaías 49:15 fala que a tua mãe pode até esquecer de ti, mas eu jamais me esquecerei. Ai, como é bom ter um pai de amor que não se esquece. Olha, tua mãe pode até esquecer, pensa isso, que mãe que esquece de um filho? Não, hoje em dia tem vários. O Davi tá lá na conferência da Escola da Verdade, né? Eu não me esqueço dele, né? Mas como ele não tá aqui o dia inteiro, às vezes dá uma esquecidinha, né? E mais feliz que ele tá buscando ao Senhor. E ainda que a gente esqueça, o Senhor não esquece. Então, de Lodebar, do esquecimento, o Senhor colocou ele no lugar de honra em Jerusalém. Aleluia! Deus vai te resgatar de Lodebar e vai te colocar em Jerusalém. Vai te colocar no lugar alto. Jerusalém é um lugar alto. Em nome de Jesus. Onde é que Jonatas morreu? Nos lugares altos. Uma vida de ressurreição habilitou um lugar alto. Ele morre, mas quem pode viver e continuar a sua vida lá? Mefibosete, em outra condição. Deus é maravilhoso, porque ele andou. Ele era manco, mas andou pela aliança do Pai. E isso é maravilhoso. Em segundo lugar, ele foi restaurado à mesa do rei. Aleluia! O Senhor trouxe um resgate de Lodebar e agora traz uma restauração. Ele sai de um lugar de miséria sem pasto e vai sentar na mesa do rei. O Senhor tem para você isso. Lá em Lucas 22:30 a palavra fala, o Senhor fala, olha, o Senhor, o meu pai me deu esse dom de governar, né? E estavam lá questionando quem que vai ser o maior, quem que vai ser o menor, né? Os questionamentos humanos de comparação, mas o Senhor fala, eu vou colocar vocês sentados à mesa para vocês governarem. Lucas 22:30. Então, o lugar de sentar à mesa com o Senhor é um lugar de governo, aonde você governa, aonde você está ali se alimentando de uma realidade. Eu não me alimento mais de uma miséria, eu não estou mais num lugar sem pasto, eu não estou me alimentando mais de uma situação que passou, de uma morte, eu não tenho mais uma lamúria, eu tenho uma verdade que eu posso me alimentar. Eu tenho a realidade desse amor muito melhor que de mulheres, de homens, qualquer coisa que alguém possa proporcionar. É incomparável. Em terceiro lugar, ele tem a reversão daquilo que era uma exclusão para agora ser filho, porque nós lemos ali que ele foi tratado como um dos filhos do rei. Aleluia! Porque ele era o filho do rei. Amém? Porque ele era, Jonatas seria o rei, era a continuidade, ele se autodespojou, continua valendo a soberania, o despojo mais ainda, porque é uma soberania que rompe com a morte, que não tem um limite, alguém para falar acabou até aqui, já não tem mais, não, continua existindo. Lá em João 1:12, eu quero ler esse texto tão rico e tão verdadeiro, que você já deve ter lido muitas vezes, né? Mas faço questão e quero ler até nessa versão aqui judaica, que é o que está comigo agora, nesse exato momento, que fala assim, no entanto, a todos os que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jonatas abriu o direito de governar, né? Mas deu o direito do filho de estar numa mesa que ele pudesse governar e ser realmente reconhecido como um filho, mesmo depois da sua morte. Não por causa de linhagem, olha isso, impulso físico e nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Amém? Então você vai entender que não é sobre uma filiação, porque se Mefibosete quisesse se valer de uma filiação humana, não ia ganhar nada. Mas porque havia uma aliança. Se não houvesse uma aliança real, se não houvesse um despojo, se não houvesse aquilo que eles fizeram como pacto diante do Senhor, e Jonatas fala, Adonai está entre mim e ti, fala para Davi. E isso é o cordão de 3 dobras, né? Que ele não vai se desfazer. Isso é aliança real. Então, se não houvesse uma aliança real, irmãos, não ia ter isso, porque isso é por causa de Deus. Era Adonai que estava entre Jonatas e Davi, e Mefibosete podia viver essa filiação por conta dessa aliança. E, em quarto lugar, ele foi restituído na sua porção, porque nós lemos ali de que ele daria a porção das terras que eram de Saul para Mefibosete. E deu para Mefibosete, também repartiu uma parte com Ziba. Então havia ali uma restituição. O Senhor vai te restituir.
O inimigo, em João 10,10, fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E é o que o inimigo está fazendo. Mas há uma resposta do Deus que te resgata. Uma resposta de vida abundante. Isso é vida abundante. Eu quero encerrar essa palavra com o último e 10º R aqui, que é a ressurreição em vida. Tudo isso te habilita a viver uma ressurreição em vida. Você se despojou. A autoridade de quem se despoja, o Senhor fez isso. Ele despojou a sua vida, ele se desnudou e ele fez isso espontaneamente e também pôde reaver tudo isso na ressurreição. Então, quero profetizar aqui de tudo que foi dito. Quero profetizar e te lembrar que existe renúncia, existe uma resposta de prontidão. Existe uma resolução na aliança, existe um reconhecimento de quem governa, de quem reina, existe a realidade de um amor numa dimensão muito superior, além de malícias, além de cobranças, além de ciúmes, além de inveja, além das comparações. E quero profetizar aqui que por conta dessa aliança, dessa dimensão, existe resgate, restauração, reversão, restituição e ressurreição em vida. Que essa palavra te encha hoje, que o Senhor te faça entender em Jonatas e em Mefibosete esse cuidado, porque eu falei lá em Deuteronômio 33, na versão da King James, no versículo 12, fala que o Benjamim, ele é amado do Senhor, ele descansa no Senhor, né? Que o Senhor vai cuidar e vai proteger dele o dia todo. Protegeu o dia inteiro, porque de manhã ele foi na presa, ele pegou a presa e à tarde está repartindo os despojos, isso é um dia inteiro. O Senhor fala, eu vou cuidar dele todos os dias. E depois diz que ele vai descansar nos braços paternos. Aleluia! Essa é a palavra. Mefibosete pôde descansar nos braços paternos, ainda que o pai dele tinha morrido. Por quê? Porque se validou de uma aliança real, porque Davi era Cristo. E porque hoje, nessa realidade, nesse tipo que nós podemos viver e acessar, você pode ser um com Cristo e saber que tudo que você entregou para o Senhor continua existindo. Esse despojo, esse autodespojo te faz acessar um despojo de ressurreição que é eterno e ninguém pode roubar, não há tempo que possa tirar, não há morte que possa impedir nada por causa da eternidade daquilo que foi selado. Esse é o pacto, essa é a aliança. Aleluia, Senhor, eu te amo, eu amo a tua palavra, Senhor, e que nós possamos ter respostas de ressurreição em vida, que nós tenhamos essa ressurreição e uma vida de ressurreição, morrendo todos os dias, Senhor, morrendo mesmo para o nosso ego, morrendo para as nossas vontades, morrendo por todo o sistema que se levanta, Senhor, querendo corromper os nossos pensamentos, morrendo, Senhor, para que as nossas motivações não sejam desviadas, comprometidas, impedindo um testemunho real a Ti. Eu oro, Senhor, para que nesse momento os meus irmãos sejam tocados por essa palavra, sejam libertos por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, porque todo fim carrega um novo início. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito feliz por falar isso aqui, por ministrar essa palavra tão real e até mais um R aí de regozijo, né? Aleluia. Mais um R de recomeço, agora fomos 12 R's aqui poderosos. Mas eu fui para São Paulo no outro final de semana e pela segunda vez eu fui no local de reunião e eu cheguei atrasada. Para não dizer assim atrasada, eu cheguei quase no final da reunião, né? Da primeira vez eu não consegui compartilhar, da segunda vez eu fiquei meio assim de compartilhar na hora porque eu tinha visto o matinal que eles estavam lendo e há um compartilhar desse matinal e eu pensei, eu estou em outro matinal, né? Aqui em Sumaré a gente está lendo outro. E na hora eu fiquei assim, meio assim, né? Eu falei, não, mas eu vou compartilhar mesmo assim, porque mais uma vez eu cheguei no fim. E hoje eu vou profetizar que o fim carrega um novo início. Nessa hora que eu falei isso, uma irmã me prestou o matinal dela, que eles usam lá em São Paulo, que é o que a gente já está entrando aqui já em Sumaré agora. E no matinal estava escrito assim, que quando nós morremos no altar, as cinzas da oferta era colocada no lado oriente do altar, porque o lado oriente é onde nasce o sol. E o sol resplandece anunciando o novo dia, né? E eu pensei, eu participei desse vídeo treinamento ano passado, eu participei dessa ministração, eu já tinha ouvido isso. E eu lembro que na época, até ministrando aqui nas sextas-feiras, eu falei sobre isso, porque essa palavra foi muito forte dentro de mim. Então eu levantei e falei sobre as cinzas, falei sobre o altar, falei sobre o sol, o oriente e o novo início nas cinzas. E é isso, de fato é isso. A morte, a verdadeira morte, ela te faz acessar a verdadeira vida. Que você viva essa realidade e que por fim
por acessar a verdadeira vida, tu possa entregar a tua oferta hoje, reconhecendo mesmo que o fim carrega o novo início, reconhecendo de onde vem a tua força, reconhecendo a origem de todas as coisas. Só existe reconhecimento da origem quando há uma consagração no destino. Então que você consagre o destino de tudo que você recebe e não seja vendido para o sistema, porque um homem que vende, né? Um homem que é vendido negocia tudo e todos. Mas quando você não negocia, quando você é inegociável, você então tem a tua consagração e só isso pode te proteger e só isso pode garantir um resultado que é eterno. Então hoje você vai parar de negociar o teu tempo, vai parar de negociar a tua vida. Para de negociar o inegociável, pare de trocar e ser prostituto trocando aquilo que é eterno, tão poderoso por coisas que são passageiras e que daqui a pouco não tem valor nenhum. Eu falo isso porque eu vejo as pessoas aí condicionadas em comprar coisa. Ai, tão baratinho, vai lá na Shopee, gasta dinheiro um monte. Com um monte de quinquilharia, né? A Shopee é um novo R$1,99, né? Eu lembro que antigamente tinha R$1,99, que hoje em dia, né, não é mais R$1,99, só tem nome, né? Mas o preço é outro. E as pessoas compravam tanta besteira, tanta coisa, né? A casa dela cheia de coisa de plástico, de coisa da China que quebra, né? Uma coisa boa da China é o Watchman. Então, se não tiver uma consagração, não tem uma realização na realidade. Porque quantas pessoas falam de realização, né? Estão realizadas nisso, só que a realidade da realização não é essa. É quando você realmente tem uma consagração. Então você tem de fato uma realização no Senhor. Não tem nada que se compare a uma consagração. Faça hoje a tua consagração aí, tá? Chave Pix. Eu já coloquei desde o início da live o tempo todo aí, ó. Se você quiser fazer a tua oferta, faça. Se você entende o que é a oferta, faça. Se você consegue ter consciência dessa necessidade de ser participante de um altar, não deixe de ofertar, de consagrar, de fazer com que tudo aquilo que acontece, né, sempre tem transmissão, palavra, continue acontecendo. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por tudo isso e todo o suprimento que o Senhor me dá. Eu quero de fato consagrar, eu quero ser dependente do Senhor totalmente. Senhor, sabes que esse é o meu desejo e totalmente dependente do altar, como diz lá em Deuteronômio, que os sacerdotes, eles comeriam mesmo do alimento que passasse pelo fogo do altar ao Senhor. E eu quero me alimentar de tudo que vem do altar, Senhor, de todo o suprimento que vem do altar, meu Deus. Eu quero, Senhor, sempre liberar uma palavra e saber que o suprimento, ele vem, porque uma palavra foi dita, foi liberada, porque nós ativamos mesmo a realidade e a palavra é tão verdadeira, ela é tão real, que ela materializa tudo na nossa vida. É isso, Senhor, porque o visível vem do invisível e nós queremos nos relacionar com o invisível todos os dias. Amém, amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe o teu posicionamento, te dê sinais mesmo da fidelidade, do cuidado. Davi foi um homem que amou tanto ao Senhor, né? E ele entregava tudo ao Senhor. A gente vê isso em Jonatas, né? Essas palavras são tão ricas, né? A gente começa a falar assim, eu tô muito impactada por essa palavra inteira, para te falar bem a verdade. Muito feliz, assim, sobre como o Senhor tem um resgate completo. Quando você abre mão do teu direito, do que é meu por direito, e acessa um outro direito, que é estar à direita do Senhor, é você ter uma posição e governar por essa posição. Eu desejo que o Senhor te marque com poder e cele essa palavra no teu espírito. Amanhã eu estou na rádio, às 8 horas da manhã, fica conectado, vai ser uma bênção. Vou ficando por aqui então, um grande beijo, valeu demais, Shalom, Adom Yeshua, Am Israel, Hai. Amém. Quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças em mim. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim. Enfim.